que sempre nos acolhe de uma maneira tão carinhosa e tão fraterna. E estamos também, eu sabendo, imensamente felizes de rever um grande amigo meu, esse exemplo de vida, esse exemplo de trabalhador, que também norteou nossos caminhos, tentando seguir o seu exemplo de dedicação e trabalho também na Seara do Cristo. Então, o que nós passamos na noite de hoje, não estamos aqui como professores, até eu sempre digo, nós todos somos, não é que eu brinco, não é uma realidade, todos nós somos alunos, e em algum momento nós nos colocamos pequenos conhecimentos que adquirimos, talvez, antes de alguém, a gente procura, então, de certa maneira, dividirmos a nossa compreensão. E o palestrante espírita não é professor. O palestrante espírita, antes de tudo, é um neófito que busca, através das pesquisas, do entendimento, dividir aquele entendimento que vamos gradativamente adquirir. Então, essa reflexão que eu trago para a noite, nessa temática, nós procuramos, dentro da obra e dentro dos trabalhos científicos modernos, fazer essa interação importante. E isso que foi também anunciado, que a gente está dentro da Universidade de Caxias do Sul, é um trabalho que nós realizamos há muitos anos, praticamente 2 décadas, até que conseguíssemos essa implantação. Então, nós temos um trabalho dentro da universidade, é um curso de pós-graduação que está aberto agora para a 4ª turma, também fazendo uma pequena, claro, é um trabalho técnico. A pessoa que faz a pós-graduação recebe o seu certificado de conclusão, se torna um pós-graduado pelo MEC, enfim, uma universidade que é aclamada em qualidade, nessa parceria com a AME. E a maioria dos professores são oriundos das AMEs. O Gilson é um deles, o Décio Iambri, para quem conhece, o Iambri já esteve aqui. Nós temos o Durgante, que vai estar aqui também, o professor. Nós temos um time máximo, a doutora Helena Prado, e que fazem parte assim. E nós, como organizadores, e a Samira é a coordenadora da parte da AME, ela faz com que nós todos os módulos assistamos, porque é um aprendizado, cada vez é um aprendizado. Então, mas agora eu quero voltar a falar sobre essa temática proposta para você, sobre terapias espirituais e o poder da fé. Porque a espiritualidade é um tema que tem chamado a atenção, de uma maneira geral, mas também dos profissionais de saúde, no que se refere, então, à saúde do ser humano. Ela está chamando a atenção. Por isso, esses trabalhos que estão sendo vinculados também nas universidades, numa preparação que nós queremos e pretendemos fazer, chamando a atenção dos jovens que estão se formando na área da saúde, não só os médicos, mas também todos aqueles que são das áreas afins, para que também façam essas reflexões e aproveitem esse ensinamento. Então, as pesquisas recentes têm demonstrado de uma maneira ampla que é um caminho para melhorarmos a qualidade de vida. É nesse sentido, e que possa também ser estimulado de uma maneira mais rápida, ou também auxiliando nos processos de cura. Porque nós sabemos, nós que pertencemos à doutrina espírita, que nós precisamos curar e é curar a nossa alma, nós espíritos que somos, que momentaneamente estamos encarnados. Mas sabemos sim que são terapias das mais diversas, das integrativas, enfim, que elas podem trazer benefícios amplos. E é nesse entendimento que a gente vai procurar, então, falar uma coisa para vocês. Nós tivemos a oportunidade também de estarmos pelo convite generoso do Geraldinho, o ano retrasado agora, aqui na SAPT, fazendo parte do grupo dos amigos do Chico, e nós trouxemos muitos dos senhores que eu vi pelos rostos aqui até participar. A gente fala detidamente, inclusive, sobre a medicina vibracional. Que a medicina vibracional nada mais é uma maneira moderna, está no YouTube, se quem quiser assistir, que ela é tão ampla, e essa matéria também que a gente apresenta nesse curso, ela nos traz um trabalho notável. É um trabalho do
do Dr. Richard Gerber, né, que é um médico americano, que através das suas pesquisas, ele procurou, através também das fotografias Killian, procurar detectar problemas. Então, esse sistema de pensamento, como vocês estão vendo aí, eu trouxe só essa lâmina e mais uma seguinte, para que vocês entendam que esse sistema de pensamento sobre o funcionamento do nosso corpo humano a partir de uma perspectiva que considera ser constituído por múltiplos sistemas energéticos que nós somos constituídos, que são campos magnéticos interrelacionados que se influenciam reciprocamente. Então, a medicina vibracional, só uma rápida pincelada para os senhores entenderem, existe uma identidade vibracional, e que é um conceito que está relacionado com a frequência vibracional, que é a velocidade com que as partículas das nossas células, como nossos átomos, as moléculas que constituem, oscilam em diferentes frequências vibracionais. Aí depois nós vamos entender na sequência uma série de situações, como é que elas funcionam. Nós não sabemos exatamente como nasceu o operacionalismo. Os estudos levam-nos cada vez mais a mostrar que nós somos então um aglomerado de átomos e moléculas e, de uma maneira geral, toda a matéria criada por Deus, ela vibra então em frequências diferenciadas, e assim é o nosso corpo também. E essas frequências vibracionais então podem afetar o comportamento e a fisiologia das nossas células e, consequentemente, o nosso corpo. Então, estar em altas vibrações significa nós estarmos elevados, nós termos fé, nós trabalharmos bem, nós estaremos em altas frequências, em altas vibrações, sempre em conexões com algo e sendo protegidos. Então, protege-nos das relações muitas vezes negativas que todos nós enfrentamos, seja dos enganados às quais nós nos relacionamos, a família, o trabalho, enfim, né? Então, é importante que nós saibamos isso. E a ciência procura, através dessa inter-relação, a comprovar. Então, os mecanismos de ação destas terapias, da qual o passe espírita também faz parte, eles têm um foco na cura e na autocura pela fé. E depois nós vamos salientar também que o Mestre Jesus servimos isso, como vocês também sabem, pelo menos nós estudamos, lemos e revemos os ensinamentos do Mestre. Então, os mecanismos de ação, como por exemplo, curas a distâncias, as técnicas de imposições de mão, o toque terapêutico, os mais variados, como eu citei, o passe espírita, o reiki também funcionam, né? E seus efeitos na saúde, as experiências de quase morte, as preces, eu coloquei a oração, a hipótese de transmissão do pensamento, uma intenção direcionada, que ainda necessitam ser efetivamente compreendidas. Então, todos estão pesquisando e vendo, mas ainda querem entender isso. Porque o corpo nosso corpo humano, claro, isso é variável de pessoa para pessoa, depende da idade, depende do tamanho, depende da tecido adiposo, né? Mas ele em média é formado por esse cálculo que vocês estão vendo aí que os cientistas chegaram. 7 vezes 10 dá 27 átomos. E todos eles podem ser compreendidos à luz da teoria quântica, que explica e está cada vez mais explicando isso. Então, as descobertas nestas últimas décadas do século passado e já no início desse século, sobre a natureza vibracional da matéria, aliadas ao conhecimento da espiritualidade, podem contribuir então com o entendimento desse mecanismo que se operacionaliza nas terapias espirituais. Então, vamos falar um pouquinho de que modo a fé pode nos auxiliar a nossa cura. Porque todos nós almejamos, morremos sempre saudáveis, mas nós sabemos que temos um tempo de vida. Eu também estava lembrando, também não sei porque veio quando Jesus, entre aspas, ressuscita Lázaro, né? E depois não se fala se Lázaro continua sendo ressuscitado, chega um belo dia que ele morreu, também todos nós morremos.
Então, muitas vezes a gente busca, e eu acho que esse é o sentido nosso, claro, preservarmos a vida, e a lei também de preservação, mas também nós temos que entender que tudo tem um limite. Mas muitas vezes é bom morrer saudável de espírito, desde que o corpo não esteja tão bem. Mas quando nós temos esse entendimento, essa compreensão que a doutrina nos traz, fica bem mais fácil. Mas por isso é importante nós entendermos isso, porque é possível definirmos a fé. A fé, segundo o nosso dicionário, não tem origem etimológica do latim fides, significa confiança. Então, quando nós temos fé, nós temos confiança em Deus, confiança em Jesus. Tem a fé humana também, confiança nas pessoas, até que realmente se vacila ou não, dependendo dos relacionamentos, mas a fé é a confiança, segundo o dicionário. E essa definição não consegue expressar tudo esse sentimento que é inato em nós. É um sentimento que cada um traz em si, e à medida que ele vai crescendo, que ele vai entendendo, que ele vai compreendendo, ele vai se robustecendo, ou ela vai se robustecendo. Então, muitas pessoas dizem ter fé, vivenciam-nas, sentem, mas não conseguem expressar em palavras. Aquela máxima, eu tenho, mas não sei expressar realmente esse sentimento. Então, vamos procurar umas definições desses espíritos fantásticos que procuram nos agradar, nos ajudar, auxiliar, para que compreendamos. Emmanuel, em Pensamento e Vida, nessa de 1989, na página 32, ele nos diz, Emmanuel, todo mundo sabe, o mentor de Chico Xavier, ele diz: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Ela palpita em todos os seres, ela vibra em todas as coisas, todas as operações da existência se desenvolvem sobre a energia da fé. A existência do ser, os seus pensamentos, a natureza e a fauna movem-se e agem pela fé. Vejam que ele nos diz: tudo é desencadeado, tudo é interligado através da fé. E o nosso amado Allan Kardec, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, ele traz uma série de considerações. Segundo ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, fé é a confiança nas suas próprias forças. Ela torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. E continua Kardec nos falando: fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta, o objetivo que a gente quer alcançar até chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Quem tem fé caminha com absoluta segurança. E ela pode dar no teu lugar que se execute grandes coisas. Então, Emmanuel, também no Consolador, ele nos diz também, porque o questionamento é poder-se-á definir o que é ter fé, e mais uma vez Emmanuel vem nos trazer esse livro precioso que é o Consolador, livros que a gente sempre cita para que depois vocês pesquisem e ampliem também essa compreensão de vocês através desses estudos. A prece, a palestra, muitas vezes a gente traz de uma maneira sucinta alguns elementos nessa construção para que façamos uma reflexão em conjunto, mas sempre é importante ampliá-las depois com os estudos. Ela traz uma compreensão muito mais ampliada e um entendimento maior para todos nós, para que nós realmente compreendamos e procuramos daí, então, desse modo, efetivar através da compreensão. Porque não adianta nós sabermos se nós não efetuarmos realmente o que tem que ser feito através da nossa vontade, da nossa determinação em todas as nossas construções no bem. Então, ter fé
é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, nos diz Emmanuel. Certeza que já ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não é uma questão de crença, é uma questão de saber, de entender. Não é uma imposição, é um conhecimento. Eu não creio, eu sei. Fazendo o coração repousar com uma energia constante de realização divina na personalidade, diz Emmanuel. Então, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Quem está dizendo é Emmanuel, o que eu referi há pouco. Com todos os valores da razão, sempre tocado pela luz do nosso sentimento. E aí Kardec vai nos aclarando nesse capítulo maravilhoso, fé cega e fé raciocinada, porque a fé é um sentimento inato no indivíduo, a direção desse sentimento pode ser cega ou raciocinada, então a cega, não examinando nada, aceita sem controle o falso como verdadeiro. Tem os dogmas, depois nós vamos citar rapidamente isso aí, cada um segue seu coração e segue muitas vezes determinados segmentos doutrinários que impõem uma série de dogmas. Então aí as pessoas não racionalizam, não é a tal da fé cega. Já a fé raciocinada, essa que o Kardec sempre nos fala, é que se apoia sobre os fatos e se apoia sobre a lógica, a razão, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Então a fé religiosa, como se dizia, é a crença nos dogmas particulares, que a gente respeita, mas as pessoas muitas vezes não raciocinam, não pensam e ficam vinculadas. É muito mais fácil, a gente sempre brinca, entre aspas, a própria doutrina não julga, não condena ninguém, ela traz esclarecimentos e consolo. Só que sabemos que todo o problema está em nós. Nós temos que efetuar as nossas mudanças. Aquela velha máxima acreditada. Transformarmos no homem novo, deixarmos de ser aquele homem velho, no sentido de deixarmos todas as coisas ruins, os nossos trajetos mal feitos para a reconstrução. É nesse sentido. Então, fé vacilante, que normalmente acontece com todos nós, quando nós temos adversidades, ou nós enfrentamos dissabores, ou doenças dos nossos amores, ou perdas, enfim, dos mais variados matizes, seja emocional, seja até material, nós vacilamos na fé, porque é fácil quando a gente está tudo bem, que Deus está do nosso lado. Quando nós temos dificuldades, a gente vacila. Esse é o grande problema de todos nós, a fé vacilante, Então ela não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Nós sempre vamos vencer, embora na nossa leitura muitas vezes não. Então aquele que tem hesitação, está sempre na incerteza e sente as suas próprias fraquezas. E a fé cega é aquele que aceita sem nada verificar. Isso serve para tudo. Aquela pessoa que não tem argumentos, muitas vezes, e não quer pensar. Pode conduzir ao fanatismo, e a gente sabe que se não tem argumento, não tem sustentação, claro que vai cair. Porque não tem consistência. Por isso que a doutrina espírita se baseia no tripé: ciência, filosofia e religião. E a ciência está comprovando cada vez mais o que Jesus nos fala há mais de 2000, nos falou há mais de 2000 anos. Eu falo porque ele continua nos falando. Nesse sentido, a gente vai se entender. Então, a fé robusta, aquele que a tem, que vai adquirindo, ela é calma, ela estimula a paciência, ela apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza sempre de chegar ao objetivo visado, conjuga-se com a humildade. Quem tem essa fé robusta é humilde, não é arrogante, que a grande chave é saber do orgulho, o egoísmo, o orgulho e a vaidade que está implícita juntamente com o orgulho. Esse é o grande problema que todos nós enfrentamos, em nós e nos nossos relacionamentos. Então, a fé robusta caracteriza pela maior confiança em Deus e em si próprio, que se cumpra sempre a vontade de Deus, como está no Pai Nosso. Oferece perseverança, nos dá energia, motivação, recursos contra os obstáculos. Então, a fé raciocinada, como Kardec nos fala, que é a base da doutrina,
é só aquela que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Ela sempre nos traz como conhecimento a nossa sustentação, através desse entendimento. Então, fé divina e humana, né, ela é um sentimento inato do homem, já vamos falar, o sujeito foi depositado e deve crescer sempre com uma vontade ativa nossa. Não é fanatismo, e sim conhecimento que nos traz harmonia, equilíbrio, segurança e fortaleza. Então, assim, unindo as suas forças humanas à vontade divina, a gente poderá realizar, então, os tais dos prodígios que simplesmente é desenvolvimento das faculdades humanas. Então, vamos falar um pouquinho, então, desse poder, o poder da fé. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. E aí nós vamos começar a entender um pouquinho como se operacionaliza então o passe, como se operacionaliza então essas curas, muitas vezes ditas, né, inexplicáveis pela própria ciência. Nós vamos também comentar rapidamente alguma coisa. Então, por ela, o homem age sobre o fluido, esse agente universal, através da sua fé, na vontade de beneficiar. Ele pode, ao mesmo tempo que ele dirige a alguém esses eflúvios, claro, sempre assessorado e pela espiritualidade, ele também se beneficia, porque quem faz o bem, primeiro quem se enxerga é aquele que faz o bem, ele emprega primeiramente a sua ação, e nesse sentido também. E o poder da fé modifica as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É assim que funciona o mecanismo. Por isso, aquele que é um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios, o que não são, todavia, senão a consequência de uma lei natural. Então, em cima disso, nós podemos analisar todas as curas do Mestre Jesus, né? Uma fé ardente, como a hemorroísa, que é um caso lindo, né? Que aí ela é beneficiada. Mas quantas curas são processadas por pessoas que têm fé, e aqueles que procuram ser beneficiados também a têm. Há uma potencialização e, consequentemente, através desse interrelacionamento e também da espiritualidade, nós sabemos, através dessa ação magnética, propiciando muitas vezes esse rearranjo molecular que traz com que muitas vezes as células malsãs elas sejam eliminadas e sejam recuperados então tecidos, órgãos, enfim, a saúde. Então, tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não haveis curados, é que não tinhais fé. Cada vez mais nós vamos entendendo. O Mestre nos falou simples palavras, aparentemente simples palavras, digo, ele sempre objetivamente nos trazendo amplos conhecimentos, que nós vamos demorar ainda talvez muitos séculos para compreendê-lo totalmente, mas trazendo a preciosidade dos seus ensinos, que agora nós estamos começando, através da ciência, a entender o que realmente ele nos disse e nos diz, mas nos disse há 2000 anos atrás. E um grande mecanismo para que se operacionaliza para tudo isso, desses efeitos, não é simplesmente o passe, é a grande ferramenta para a manifestação desses movimentos em torno da saúde, da manutenção da saúde, o auxílio daquele necessitado, é através da prece. Isso é comprovado. Tem, fazendo parênteses, um dos grandes livros da nossa doutrina espírita, que é pela maioria dos nossos trabalhadores, infelizmente, é relegado, é o Céu e o Inferno. Essa obra é notável. Cada citação ali é um compêndio, é uma aula a nos ensinar a maneira como, precisamente na segunda parte, como Kardec traz uma infinidade de exemplos, cada exemplo citado de que das comunicações que ele faz, desde o espírito suicida, o espírito que desencarnou, aquele que trabalhava no bem, aquele que não foi tão bem assim,
Os espíritos das mais variadas formas, todos, sem exceção, solicitam sempre: orem por mim, orem por mim. Com exceção daqueles que já estão orando, já estão bem e estão orando pelos outros. Então a prece, ela tem sido utilizada desde os primórdios da criação como um instrumento de cura. Porque, segundo os estudos antropológicos, a ignorância sobre as enfermidades contribuiu para que se acreditasse que os deuses tinham o poder de causar doenças e de curá-las também. E nós sabemos que não, né? Então a prece é um poderoso instrumento desde que alicerçado pela fé. Por isso que Jesus ressaltava: tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele sempre falava isso após atender aquele que merecidamente necessitava uma reorganização da sua fisiologia celular para a sua recuperação. Mas sempre dizendo: não sou eu que te curo, tua fé que te curou, tua fé que te salvou. Então, prece a projeção do pensamento que nos liga, é a fé que nos liga a Deus. Então, é um ato pelo qual os outros dirigem súplicas, agradecimentos ou louvores a Deus. Existem várias formas, né? Adoração, contemplação, penitência, comunhão, petição e graças, né? Normalmente nós só oramos para pedir, para a situação não estar tão boa. Raramente, ou muito poucas vezes, muitas vezes o fazemos para agradecer a Deus. Tem momentos como esses, nessa interação que está, que a gente sente palpável, a energia benéfica que se faz presente nessa sala, para agradecer essa oportunidade de estarmos juntos nessa interação. Normalmente nós não agradecemos, não louvamos, nós temos que mais agradecer. E também as nossas dificuldades, porque as dificuldades fazem nós pararmos para pensarmos. As moléstias não são punição, as moléstias vêm para um objetivo sempre do bem, porque Deus nos ama. E Jesus, o seu grande emissário, seu grande filho, né, o Espírito puro, Espírito de luz, veio nos mostrar isso. Então nós temos que entender, não quer dizer que eu esteja doente, eu tenho que ficar doente agradecendo pela doença, no sentido de me paralisar. Não, tenho que procurar melhorar. Mas eu tenho que procurar entender por que eu tenho tanta dificuldade. Por que essas enfermidades me paralisam? Porque tudo que nos acontece é para o nosso crescimento e o nosso bem. Só que nós temos que entender, muitas vezes assim, a dificuldade é tão grande, o sofrimento é tão grande, e parece muitas vezes que nós estamos vivenciando uma sequência de grandes transformações e parecem negativas, que nós nos paralisamos. Mas quando nós temos essa compreensão, nós temos que agradecer que muitos de nós, muitas vezes eu penso assim: quantas vezes nós suplicamos para poder estar aqui nesse momento tão difícil? Senhor, me escala que eu vou lá para auxiliar. Então, cada um de nós tem um papel relevante. E é o momento atual da humanidade realmente nos faz reflexionar. Por que estamos vivenciando tanta transformação no mundo que parece que os valores são totalmente invertidos? E nós sabemos que os valores do Cristo são para sempre. Os valores do Cristo não são para nós, humanidade terrena. Os valores do Cristo são os valores de Deus. São os valores cósmicos para todo o universo. Então nós não podemos nunca vacilar. Nós temos assim que nos reforçar, bebermos, como ele disse para a samaritana, bebermos da água viva e sabermos enfrentar esses momentos. Então, a grandeza da oração que André Luiz nos traz através da psicologia do nosso querido Chico, no mecanismo da mediunidade, nesse capítulo que eu convido que você depois leia com calma, ele diz: grandeza da oração no reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, eila exteriorizando a consciência que a formula, em infusões indescritíveis, sobre os quais a ondulação do céu, as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado, vai corrigir o que está de errado, o que está de mal em nós. O magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra,
recompondo-lhe as faculdades profundas. E continua André Luiz nos dizendo: a mente centralizada na oração pode ser, olha a poesia desse ensinamento, a mente centralizada na prece pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, observando o orvalho nutriente da vida e luz. Vejam a beleza do que ele nos diz. E ele conclui: aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador, é o que inverte. Comutador significa inverter das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. É uma ferramenta que nós devemos usar que nem medicamento. Como médico, a gente receita muitas vezes determinado medicamento até de 4 em 4 horas. Eu estou falando via oral, estou falando de injeção, né, gente? Então, a prece ela devia ser efetuada no mínimo de 6 em 6 horas. Porque todos nós vacilamos durante o dia. E se nós temos esse entendimento, essa compreensão dessa ferramenta que ela só nos beneficia nós e o ambiente que estamos. Nós a utilizaremos muito mais em abundância. Pode estar em qualquer lugar. Uma sagrada me dizia: eu estou na fila do banco, agora a gente vai tanto a banco, porque agora a gente passou para a internet. Mas onde a gente estiver, no supermercado, enfim, a gente precisa, faça a prece. A situação está ruim, alguém está atendendo mal, está contrariado, não entra na vibração, faça uma prece, se proteja. E com certeza, quando a vibração fica benéfica, vai atingir até a pessoa que está desequilibrada, muitas vezes aí na nossa frente. Então, essa sabedoria é uma ferramenta que funciona de uma maneira espetacular. A oração, então, pode curar, que é o grande questionamento que se faz, né? Nós já sabemos disso, não é novidade no mundo religioso, é que ainda a grande parte da ciência está presa aí na parte mecanicista, então nós sabemos disso, né? Então nós temos grandes trabalhos, grandes testemunhos, eu trago aqui o Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, que são os famosos, né? Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, e nós temos aqui no Brasil a Nossa Senhora Aparecida, e nós temos em vários lugares. Nós temos na nossa região da Serra a Nossa Senhora de Caravaggio, né? Que os italianos lá, a gente é oriundo, talvez muitos de vocês também sejam de lá, da Serra, e sabe-se como também cultuado, beneficiado. Então, em qualquer lugar serve, né? Então, o questionamento aí para a ciência: a oração pode curar? Então, para a ciência, é uma revelação confirmada por dezenas de testes laboratoriais e em pesquisas, aquelas curas inexplicáveis que a ciência foi atrás, né? Nas evidências dos benefícios da prece sobre a saúde física e mental. Então, foi nessa sequência, na década de 90, por aí na virada do século, o Comitê Internacional de Médicos, embora não conseguindo explicar os fatos de curas em diversos peregrinos nos lugares sagrados, como os interiores aí da cidade, foi obrigado a admitir que essas curas inexplicáveis perante a ciência eram atribuídas ao resultado das orações, porque a ciência foi para provar que era uma fraude. E através da meticulosidade dos estudos foram vendo que realmente existia algo. E como eu, como profissional médico, sabendo de toda essa maravilha que é a fé, e os recursos da prece, enfim, não vou utilizar como uma ferramenta que vai beneficiar o meu paciente. Ninguém fala em abolir os tratamentos médicos, jamais. A alopatia, a homeopatia, todas elas são benéficas às cirurgias, mas usar esse arsenal terapêutico através da fé e através do passe. Então, como funciona a prece? Então, a partir dos anos 70 nos Estados Unidos começaram os grandes pesquisadores, e a ciência então não ficou alheia a isso e foi procurada através de uma série de pesquisas com essas curas resultantes dos grupos de orações. Então, inicialmente as pesquisas objetivaram, como eu disse, para comprovar que existiam fraudes, e aí eles foram. E um grande pesquisador que nós temos, inclusive é uma grande referência,
internacional, é o Dr. Alan Buchanan, que vocês estão vendo aí, né? Ele é da Universidade de Duke, ele é católico, né? Ele faz um trabalho notável, ele lançou esse livro, Manual da Religião e Saúde, fazendo uma análise maravilhosa sobre isso. E a partir do que eu disse, ele fez uma série de trabalhos, entre 9 trabalhos, sobre a comprovação dos benefícios da prece, das irradiações, da quem professa uma religião, independente qual seja, dos benefícios que traz na recuperação da saúde, da manutenção da saúde, menos hospitalização. Quem professa uma religião, seja ela qual for, e continuar a dizer, ela faz com que a pessoa viva mais, porque ela agrega mais, ela só beneficia, né? Então, a partir dos anos 90, começaram a surgir cursos, congressos, seminários entre a espiritualidade e a saúde. E aí tem centenas de trabalhos científicos comprovando tudo isso que se fala. Então, isso não é mais hipótese, é uma realidade, né? Então, é extremamente interessante o estudo da relação entre esse envolvimento religioso e a saúde. Então, a gente vai vendo através das pesquisas que foram utilizadas, exames não invasivos, para comprovar, no momento da prece, quais são as áreas cerebrais envolvidas com a oração. Então, feito trabalhos notáveis através da tomografia, das ressonâncias. Eu estou passando rapidamente só para citar para vocês que existem trabalhos comprovando essas ações. E atualmente os pesquisadores estão dirigindo seus interesses para verificar o sistema imunológico, neurológico e psicológico, nesses benefícios que elas trazem. Quem é hipertenso, quem tem doença cardiovascular, eu não citei aqui, câncer, depressão, ansiedade. E as pesquisas têm demonstrado os efeitos negativos do estresse, que nós temos um grande problema, né, da colesterolemia, que muitos daqui devem ter, em tratamento também é algo também bastante questionável, embora realmente tem que ser tratado em determinados casos, para aqueles que têm realmente sempre colesterol elevado. O colesterol é algo que não está só para nos prejudicar, ele é benéfico. E aquele que tem colesterol muito baixo pode levar a produzir um problema neurológico sério, perda de memória, uma série de coisas. Então, isso é um assunto médico que eu gosto nem muito de falar. Eu gosto de falar com os colegas, os questionamentos que eu tenho, não que não se trate, mas os critérios que têm que ser efetuados, não de uma maneira generalizada, porque cada organismo, que cada um de nós, tem um metabolismo diferenciado. E nem sempre os valores trazidos pela própria medicina em relação a isso são benéficos a todos, no patamar que eles querem atingir. Isso não existe. Isso é uma colocação, uma imposição. E nós sabemos que tem interesses também, né? Eu não quero aqui entrar em detalhes, mas nós sabemos que, infelizmente, nós temos uma organização mundial que se preocupa com as doenças e com a saúde. Então, muitas vezes, determinado tipo de medicamentos, eles são os casos mais mal que bem. Mas, quando nós temos profissionais sérios que sabem aqui tratar, avaliar e realmente receitar, temos que acreditar, é a confiança também que nós temos que depositar. Então, nós sabemos que o estresse é ligado também ao cortisol, que é um dos elementos do colesterol, que muitas vezes a pessoa é altamente estressada, e muitos dos senhores devem ter feito isso quando fazem controle, e quando estão estressados, o colesterol está lá em cima. A gente sabe disso, né? Depois que desestressa, parece que tudo volta ao normal. Também é importante isso, né? Então, ocasionando o estresse leva a várias enfermidades, o câncer, doenças cardiovasculares, que ainda grandes doenças que causam mal, causas de problemas de mortalidade no mundo, são as doenças cardiovasculares. Então, eu falei que os negócios de cortisol, né, que aumenta, e pode também levar a doenças cognitivas graves, doenças cardiovasculares, diabetes, etc. E evidências clínicas e de pesquisas científicas demonstram que o envolvimento religioso é uma das grandes forças que atuam no mecanismo de defesa contra esse estresse crônico e auxilia na prevenção, combate de inúmeras moléstias e também nas expectativas de vida, como eu já citei anteriormente. Eu trouxe rapidamente, tem vários estudos comprovando os benefícios, eu trouxe alguns só para vocês
compreenderem. Esse estudo, com 380 pacientes realizado na Carolina do Norte, foram admitidos no serviço médico de neurologia e cardiologia. E os pesquisadores verificaram que 42% desses pacientes relataram, e de uma maneira espontânea, que as crenças e as práticas religiosas eram o principal fator que lhe permitia enfrentar a situação. Por isso que tem que ser 100%. Tem outra pesquisa com 382 pessoas também que foram selecionadas aleatoriamente na Califórnia e perguntaram que tipo de remédios não convencionais eram usados para lidar com as dores, com as queixas das dores musculares generalizadas em qualquer parte do corpo, ou muitas vezes dores generalizadas em todas as partes do corpo. A oração era a mais comum de todos os remédios mencionados, que a prece é realmente genérica. Quem sabe, quem ora, sabe, ora com fé, sabe o envolvimento. Eu tenho, por mim, quando eu rezo a Ave Maria, é impressionante. Nós sabemos que a prece não precisa de palavras decoradas, mas o magnetismo que é nos transmitido através da Ave Maria é impressionante. Como o Pai Nosso, né? Nós sabemos isso. Agora, o importante é falarmos com sentimento, é falarmos com o coração, independente das palavras. Eu posso orar fazendo bem, eu posso orar trabalhando. Não há necessidade de eu estar dizendo palavra, eu estou beneficiando, eu estou atendendo bem meu cliente, eu estou atendendo bem o meu familiar. Isso tudo é prece, é estar em elevação. Não é simplesmente dizer ou pensar em palavras, é o sentimento, é o coração que fala. Um sentimento que nós expressamos. E aqui eles comprovam isso. Então é comum as pessoas utilizarem práticas religiosas para lidar com perda de entes queridos, a perda da saúde e as situações infelizes. Isso nós sabemos, tudo beneficia, como eu disse, na recuperação das doenças, nos comportamentos negativos, nas bebidas, nas drogas, enfim, né, que isso também é um capítulo bastante extenso para se falar, das promiscuidades. Então a oração e a unidade, também na década de 70, isso aqui já foi referendado em vários congressos nossos, por vários colegas que estudam, né, para vocês entenderem isso, sobre a psiconeuroimunologia, que é fantástica, que é a comprovação que ela pode explicar a ação das emoções positivas, que nossas emoções criam neurotransmissores, né, que nos beneficiam ou também não levam a problema. Isso foi criado pelo Robert Carter, que a psiconeuroimunologia investiga as relações entre o comportamento, fatores psicossociais e os sistemas. O sistema nervoso, endócrino e imunológico, com as doenças. Cada sistema afeta os outros, estimulando ou inibindo processos à distância no corpo. Então, quando nós gastamos no bem, nós liberamos neurotransmissores que nos beneficiam. Quando a gente ama, é o amor. Né? Quando a gente odeia, é uma coisa muito difícil e muito negativa. Né? Então, a ciência descobriu quando se tem um pensamento, porque quando nós pensamos, primeiro nós sentimos. Né? A gente sempre fala o pensamento realmente que vai, mas ele é quem dá base é o sentimento. Nós primeiro sentimos e depois pensamos. É uma fração de segundo tão rápida que a gente não se dá conta. Mas todo o nosso pensamento orienta o nosso sentimento. Quer dizer, é elevado através do nosso sentimento a pensar em determinadas coisas. Então o cérebro produz substâncias que abrem o que se poderia chamar de janela para a atuação desses sentimentos. São os mensageiros das informações do cérebro ao sistema imunológico. E por isso que é dito, nosso sistema imunológico que nos defende é feliz quando nós estamos felizes e triste quando estamos tristes. E aqui tem um exemplo notável, um trabalho rapidamente para citar para vocês também, que foi feito pelo Dr. David McCallum. Isso foi feito com 70 estudantes universitários. Ele pegou
70 estudantes para assistir o filme da Madre Teresa de Calcutá. É um filme que saiu há muito tempo, acho que deve estar no YouTube. Eu sempre recomendo, né? É um filme fantástico, do trabalho maravilhoso da Madre Teresa de Calcutá, que é notável, né? Trabalho de empatia, de amor, de dedicação. Então ele pegou 70 estudantes assistindo o filme da Madre Teresa. E os outros um filme de guerra, o Triunfo dos Aliados, que tinha muita morte, muita cena de sangue. Já está esgotando meu tempo, obrigado. E aí eles fizeram a dosagem para ver a dosagem de gel que tem na saliva. E aí constatou que aqueles que assistiram o filme da Madre Teresa estavam com a sua imunidade amplamente, a gel estava alta, as defesas estavam maravilhosas, porque a empatia, o sentimento de amor, de caridade, de compreensão eleva. E ao contrário, filmes de terror, filmes tristes, impactantes, a IgE estava bastante baixa. Por isso que ele chamou isso de efeito Madre Teresa, a IgA. É uma metodologia a salivar, no caso da Madre Teresa. E ele chamou então efeito Madre Teresa. E é isso que acontece. Então, rapidamente aqui o doutor Aldo, que eu já citei para vocês, eu vou passar, porque aqui ele tem uma série de livros, ele tem uma série de pesquisas, né? Ele fala que o envolvimento religioso e o tratamento médico podem trabalhar muito bem em conjunto, mas quando o outro é excluído, os resultados serão afetados. Ele tem mais de 40 livros publicados, deixa eu retornar aqui, mais de 300 artigos. Ele diz: a fé é um fenômeno que libera defesas naturais do organismo, prepara o corpo e a alma a lidarem melhor com a dor e os percalços do tratamento. Seja qual for a forma de manifestação dessa confiança absoluta, ela impede a pessoa de se entregar ao problema, motivando a busca da cura. E aqui se vê que a neurociência tem demonstrado que muitas curas se processam pela fé, porque regiões do cérebro relacionadas com as expectativas positivas em relação ao futuro são ativadas. Então aí mostra em relação, como vocês estão vendo aí, na região frontal e temporal. A frontal, quando nós oramos, nós nos elevamos, nós meditamos, ela aumenta. E a temporal, por isso que muitas vezes a gente está tão concentrado nas nossas preces, nós perdemos a noção do tempo e espaço, que é ligado à parte temporal. Só para citar. E outros notáveis pesquisadores, que nem o André Newberg, que lançou um trabalho montado nesse livro, Como Deus Muda o Seu Cérebro. Então são cientistas que fazem as pesquisas e nos mostram, né, o que a religião nos traz, que Jesus, eu insisto sempre a dizer, que Jesus nos ensinou. Newberg demonstrou que Deus é a parte da nossa consciência. Quanto mais nós pensamos nele, mais os nossos circuitos neurais são alterados. E aqui ele realizou um trabalho, vou citar rapidamente, ele avaliou o impacto da fé, analisando imagens cerebrais em freiras rezando e budistas meditando. E aí ele chegou nessas conclusões que eu falei, onde eram acionadas. Ele detectou um aumento da atividade em áreas relacionadas às emoções e ao comportamento, e redução na zona que dá senso de quem somos, isso que eu falei, a parte temporal. Então, a diminuição do trabalho nessa região específica, segundo Newberg, representa a possibilidade de atingir com a meditação, com a prece, enfim, um estado em que se perde a noção da individualidade do espaço e tempo. E aqui ele também fala, ele notou que durante o clímax da oração, havia nos monges um aumento sanguíneo no lobo frontal. Vocês estão vendo em vermelho, bem na parte frontal, bem aqui, né? Que existia esse aumento do fluxo sanguíneo nesse local. E também a área do sistema límbico responsável pela emoção e pela imunidade. Ele foi vendo isso aí. Aí tem a epidemiologia da religião, que é um estudo que o Jeff Levy, um outro grande pesquisador, ele diz que caracteriza também as expressões das fé e a prática religiosa, que ela serve para prevenir a morbidade e a mortalidade, promover a fé, a saúde e o bem-estar. Então,
Ele diz assim, isso que é importante. Uma das críticas que os céticos, os que não acreditam, né, organizados, fazem incessantemente a literatura científica sobre a oração e cura, é que esses estudos não podem ser verdadeiros, porque não existe uma teoria que explique as descobertas. Assim, de acordo com essa crítica, os resultados são impossíveis. Ele diz, a crítica é errônea por dois motivos distintos. Primeiro, a pesquisa clínica estabelece uma distinção entre eficácia e mecanismo de ação. É importante que ela seja eficaz. A eficácia de uma terapia pode ser demonstrada muito tempo antes de se compreender os mecanismos. É isso que ele quer dizer. E, em segundo lugar, que invalida as objeções dessas pessoas, dos céticos, é muito mais básica. Ele diz, existem de fato teorias e perspectivas para nos ajudar a entender como e por que a oração pode curar. A fé e a oração realmente ajudam as pessoas a se curarem. Eles, infelizmente, muitos cientistas e médicos, acadêmicos, ortodoxos, desdenham e não acreditam nesse trabalho. Ao mesmo tempo que eu conheço também, eles desdenham, mas não pesquisam, não conhecem. Essa postura vem principalmente da ignorância e de uma necessidade corporativista de proteger o próprio território. Não conheço, não vou modificar, sou conservador, não quero saber. Está perdendo uma ferramenta preciosa de ajudar o seu paciente. Né? Mas as coisas estão gradativamente mudando, lentamente, mas com consistência. Ele disse apenas, mas isso também vai ser uma constante na história da ciência e da medicina. Quem estuda a história da medicina, a história da humanidade, sempre quem vem inovar, ele sempre é combatido. Não sabemos disso. Nós todos somos conservadores, até haver mudança com a comprovação que existe isso aí. E outro grande pesquisador também que eu adoro, que é o Larry Gross, ele diz, olha aqui, gente, não sabemos como a cura espiritual acontece. Não se sabe exatamente. A gente está começando a compreender agora. Muitos céticos, a mesma coisa ele dizem que isso é razão suficiente para jogar fora, jogar pela janela, rejeitando-a completamente, inclusive como possibilidade. Mas em vista das evidências que corroboram a cura espiritual, essa posição é ingênua e descuidada. Ele tem esses dois livros notáveis, as palavras puro e rezar é um santo remédio. Ele diz, concluir, a primeira pergunta que uma pessoa padecendo de uma doença faz, diante de qualquer nova terapia, é, ela resolve? E não é como é que ela age. Nós queremos que eu, como profissional, né, tenho que procurar entender para dar o melhor. Mas como paciente, eu quero que ela resolva. Não como ela está agindo. E assim o paciente quer, né? É esse sentido que ele dá. Tem outro trabalho também na Universidade de Cambridge, que eles afirmam que quando oramos ou entramos em estação meditativa, aqui é para comprovar talvez aquela opinião que nós vivenciamos no divino também. Então, no primeiro momento da prece, nós entramos em comunhão com nós mesmos, em essência para comungarmos com Deus, para absorver energias refazedoras para nós ou para quem se ora. Então é fundamental para uma vida de maior equilíbrio a oração sempre como instrumento fortalecedor nosso. É isso que nós temos que entender e usar essa ferramenta. Então orar parte da natureza espiritual do ser humano. E já quase terminando, gente. Então, nesse contexto atual de crises e dessas grandes mudanças que nós estamos vivenciando, e essas transformações profundas, onde a fé é questionada, onde não é apenas a parte da teologia que as pessoas querem abandonar, que nós estamos vendo, mas também está sendo abandonado a ética, a moral e os costumes. Compete-nos a todos nós, profissionais das mais variadas atividades, em nossa responsabilidade social, refletir também sobre essa questão e as suas influências na saúde, na doença, na convivência humana
na verdadeira espiritualidade, que deve ser um dos desafios de todo cidadão desse planeta. E lembrando, como disse Humberto, grande filósofo brasileiro, Humberto Roth, que diz: fé como um grão de mostarda, não como um grão de areia. Quer dizer, uma fé viva, que encerra em si, ainda que potencialmente apenas a vida espiritual, assim como um grão de mostarda encerra em si uma planta inteira. Entendendo Jesus, quando ele nos diz vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, vigiai as suas atitudes e orai. Desse modo estarão plenamente sendo reconfortados, sendo beneficiados. E nós podemos dizer então que a oração é o elixir da longa vida. Não foi sem causa que o Cristo nos recomendou, porque ele sabia dos efeitos da oração. Ele falou, ele não tinha condições de nos explicar, de mostrar, e ele sabe exatamente como funciona. Ele sabe como se processa, porque ele é o governador da terra. Tudo que existe aqui é de Deus, mas não nos esqueçamos que quem criou a terra, quem é o mentor de tudo isso, é o nosso amado Jesus Cristo. Então, ele sabia dos efeitos da oração em nosso organismo, bem como dos resultados fisiológicos que nós obtemos ao fazermos uma prece fervorosa. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço a paciência, desculpe se eu passei um pouco do tempo, porque esse tema me encanta, e eu tentei de uma maneira sucinta trazer de uma maneira bem mais condensada, assim mesmo eu passei do horário todo. Me perdoe, agradeço a atenção dos senhores, e até uma próxima oportunidade.